O tema de hoje é coração quebrantado. O nosso tema está baseado lá no Salmo 34, um salmo de Davi, lá no versículo 18, quando Davi ele vai declarar assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Esse texto aqui é algo maravilhoso, que Davi ele demonstra que no momento de uma aflição, ele estava ali a perigo de morte do rei Abimeleque, e Davi naquele momento ele se fingiu de louco. O rei achou que não, ele está doido, deixa ele em paz, isso aí não tem jeito. E Davi experimentou ali um livramento de Deus. Então ele mostra através desse cântico, no Salmo 34, no versículo 18, que quando você tem um coração quebrantado, Deus se coloca perto de você. Coração quebrantado, Deus não despreza, mas muito pelo contrário, ele se aproxima. No Salmo 51, Davi ele fez essa seguinte declaração lá no versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Davi está dizendo que é uma pessoa que tem um coração quebrantado, Deus não despreza. Deus não se afasta daquela pessoa que tem um coração quebrantado. Mas o que é ter um coração quebrantado? Coração quebrantado é uma pessoa que ela tem um sentimento de tristeza segundo Deus. É uma pessoa que quando é confrontada por Deus, quando Deus a confronta, a mostra que ela tem que mudar de vida, que tem algo na vida dela que precisa ser consertada, essa pessoa não endurece o coração. Muito pelo contrário. Ela amolece o seu coração e ela deixa Deus tratar a vida dela. Ela deixa Deus vir tratar, trazer a correção. Ela deixa a mudança de Deus, a mudança do Espírito Santo entrar na vida dela. Um coração duro, quando Deus fala, essa pessoa resiste, ela não aceita. Mas um coração quebrantado, quando Deus fala, essa pessoa aceita. Ela entende a vontade de Deus, entende o propósito do Senhor. E o texto está dizendo que aquela pessoa que tem um coração quebrantado, Deus coloca de lado. Esse coração quebrantado, queridos, vai gerar uma tristeza, mas a tristeza de Deus não é a tristeza do mundo. Na sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, lá no versículo 10, o apóstolo Paulo vai mostrar essa diferença, que vai dizer assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O texto está dizendo que quando Deus ele traz uma palavra de correção, quando Deus traz uma palavra para as nossas vidas de mudança, é para trazer arrependimento, para que haja salvação. Mas é diferente do mundo. A tristeza que o mundo opera, que o mundo realiza, ele gera morte. Você vai ter um exemplo claro na Bíblia. Qual foi o sentimento que gerou no coração de Judas quando ele traiu a Cristo? Quando ele entregou o Senhor? Por mais que ele tenha, de certa forma, se arrependido, sentido remorso, voltou lá, devolveu o dinheiro, ele saiu dali. E a tristeza gerada no coração dele não foi a tristeza segundo Deus, mas foi a tristeza segundo o mundo. De maneira que a solução que ele encontrou de aliviar o peso que ele estava sentindo de ter entregado um homem justo, que para ele era apenas um homem justo, foi se matar. Então, a tristeza do mundo gera morte. Mas a tristeza segundo Deus, quando nós somos repreendidos por Deus, quando nós somos corrigidos por Deus, ela vai gerar arrependimento verdadeiro para a salvação. Nós temos um exemplo grande na Bíblia, um exemplo de Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 12, e nós temos ali a história de Davi quando ele cometeu um pecado absurdo. Qual o pecado? Davi, ele cometeu adultério, e desse adultério, para que o marido não descobrisse, porque essa mulher ficou grávida, Batseba ou Batsabá, segundo algumas versões, Davi resolveu trazer o marido dessa mulher. Ele estava na guerra, e quando esse marido chegou lá no palácio, Davi falou assim: olha, vai na sua casa, porque a ideia de Davi é que esse soldado viesse a dormir com a sua esposa, e meses depois que ele voltasse da guerra, ele ia achar que ele tinha engravidado a mulher. Mas esse homem, sendo fiel, ele não desceu. Davi até deu bebida para ele, para ver se bêbado ele fosse para sua casa, para dormir com a sua mulher. Mas ele falou assim: olha, os meus colegas, os meus companheiros de guerra, os meus amigos soldados estão lá na batalha. Porque eu iria agora deitar com a minha esposa?
Então ele não foi. E a solução que Davi encontrou foi mandar através desse soldado que era fiel uma carta. E essa carta mandada ao comandante, pedindo para que o comandante deixasse esse homem só, na frente da batalha, para que ele fosse morto. E nós vimos aí que foi muito mal o que Davi fez. De maneira que Deus mandou um profeta, o profeta Natan, e confrontar Davi. E aqui no capítulo 12 vai exatamente conter esse desfecho. Aqui, 2 Samuel capítulo 12, no versículo 13, depois que Natan confronta Davi e mostra o pecado, mostra o que ele fez, Davi vai dizer assim: Então disse Davi a Natan: Pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Por que Deus perdoou o pecado de Davi? Porque Davi, quando foi confrontado, ele se arrependeu. Davi, quando foi confrontado, o coração dele sentiu o pesar de Deus e ele se arrependeu. E muitas pessoas que, quando é confrontada por Deus, elas não se arrependem. Elas ficam iradas, ficam com raiva e elas procuram fugir de Deus. Não é isso que Deus quer, queridos. O arrependimento que Deus produz em nós é para a salvação. Mas esse arrependimento ele vem quando ele nos confronta. Eu não sei o que precisa mudar na sua vida, eu não sei o que precisa mudar. Mas eu sei que quando Deus vem nos confrontar, Ele quer essa mudança, Ele quer trazer salvação na nossa vida e na nossa casa. Então, permita ao Espírito Santo de Deus gerar arrependimento para a salvação. Gerar arrependimento. Permita a Ele. Quebrante o teu coração diante dEle. Tenha um coração quebrantável. Coração que quando Deus toca, você se reconhece como pecador e aceita a vontade de Deus na sua vida. Aceita a mudança que Ele está te propondo. Eu quero orar por você, orar pela tua casa e pela tua família, para que vocês experimentem o milagre de Deus, o poder de Deus na sua vida. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã. Eu quero pedir, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor encontrou em Davi um homem segundo o teu coração. Um coração que é quebrantável. Um coração que, quando é confrontado, muda. Então, Senhor, dai-nos um coração segundo o teu coração. Um coração que, quando o Senhor vier nos confrontar, quando nós estivermos errados, e o Senhor vier nos confrontar, venha haver um sincero arrependimento em nós. Que nós não venhamos endurecer o nosso coração como os teus filhos de Israel fizeram. Endureceram o coração e não puderam entrar na terra prometida. Nós, quando formos confrontados, que haja um sincero arrependimento em nós, para entrarmos na tua cidade santa que há de descer do céu. Eu peço, Pai, em favor dessa família. Toca em cada coração, porque somente o teu Espírito Santo pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Convence-nos, Espírito Santo, a cada momento que nós precisamos viver uma vida de retidão e de santidade na presença do Pai. Eu agradeço, Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua correção. Eu te agradeço pelo teu confronto a cada momento da minha vida, me ensinando, me mostrando o que eu tenho que fazer. Te agradeço, em nome de Jesus, por essa família que está me ouvindo e pelo milagre que você vai fazer na vida delas, em nome de Jesus. Amém, queridos.